Bom dia, quarta-feira. Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos dar uma caminhada e quero que vocês caminhem junto comigo. Quem quiser entrar na live, é só solicitar aí. Essa live aqui vai ser diferente, né? Tô na rua, dando uma caminhada. Caminhada de 1,5 km, deve dar uns 20 minutos. Vou lá buscar o meu cachorro, tá na empresa da minha irmã, o Tom Cruise, pastor alemão. E eu quero me deter nesta live, falar sobre saúde. Eu tô com 59 anos, vou fazer 60 anos, dia 10 de março agora de 23. 60, sexagenária. Mas estou bem, graças a Deus. Já tive problemas na coluna, já tive problema de pressão alta, né? Ainda tem problemas nos rins, pedra nos rins, pedra na vesícula. Minha vesícula, já fiz 2 ecografias. Essas 2 ecografias, faz uns 4 meses atrás, estava tomada de pedra. Eu estava toda hora indo no hospital com dores na vesícula. Quem tem ou quem já teve algum familiar que tem isso sabe o quanto é horrível quando tu come algum produto cacetinho, principalmente que tem fermento químico. Ele dava ele obstrui, né? A vesícula é um órgão onde ele é tipo um reservatóriozinho pequeno perto do pâncreas, que reserva a bile, que é um líquido seminal, tipo um detergente, sabe? Quando cai alguma coisa mais sólida no estômago, o nosso sistema inteligente que Deus fez aciona a bile para dar uma espremida lá e largar um detergente assim, tipo um ácido, que é bem um ácido mesmo, para ajudar no desmanche do bolo alimentar. Mas quando nós temos pedra na vesícula, essas pedras elas tampam ali o orifício de saída, aí ela faz pressão para sair. Não conseguindo, ela incha, né, com aquela pressão, e ocasiona dores terríveis. Inclusive já estou até na fila do SUS aguardando uma possível cirurgia. Já vem há anos que eu venho sofrendo com isso, mas quando eu comecei a mudar meu estilo de vida, mudar a alimentação, sensivelmente eu tenho melhorado, e graças a Deus já não tem me dado nenhuma crise vesicular, e também dos rins faz tempo que não me dá. Mas por quê? O que ocasionou as pedras nos rins e as pedras na vesícula? Alto consumo de sódio, de sal, de comida industrializada. Comia tudo que vinha pela frente, né? Nunca planejei a minha vida alimentar. Como era a vida, como é a vida de todo mundo, né? Pessoal, só um pouquinho que eu vou parar aqui, ó. Amigo aqui, bom dia. Nem diz aquela música do Ronaldinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A maioria das pessoas vivem assim, lutando contra os problemas, resolvendo problemas. E é o que mais tem, né? Jesus disse que na vida nós teríamos aflições, mas ele diz: tendes bom ânimo, eu venci e
vocês se permanecerem em mim também vencerão. Mas até quando você conhecer a palavra de Deus, até você conhecer um pouco mais de profundidade o mundo espiritual, nós sofremos. Levei 32 anos da minha vida para começar a achar o fio da meada. Depois de estudar muitas religiões, psicologia, filosofia, eu fui achar lá no Antigo Testamento, livro de Oséias 4:6, o porquê, a grande pergunta que eu tinha: por que eu estou sofrendo? Eu fazia tudo certinho, né? Que nem no meu casamento, casei, porque eu trabalhava, ganhava $1.000 por semana, esgaçava trabalhando, né, para dar todo o conforto possível para minha família, e dei, só que não adiantou nada, né? Ruiu. É onde eu entrei num sério dilema, né? Puxa, eu fiz tudo certinho, o porquê que não deu certo? Porque dinheiro não faltava, conforto não faltava, o que faltava? E aí fui para as religiões, nenhuma religião, batuque, espiritismo, umbanda, catolicismo, Seishanoe, arte marcial, só dava uma mesclada. Quando eu fiquei alguns anos no taekwondo, eu até melhorei bastante fisicamente, né? Deu uma boa condicionada no corpo. Só que eu era um cara trabalhador, tranquilo, e no taekwondo eu comecei a ficar com pouca paciência, né? Aí o espírito de combate, de luta, de guerra vai tomando conta da mente da gente. Então coisas que eu admitia, coisas que eu suportava, eu já não estava suportando mais. E vivia sendo assaltado na rua também, pelos vagabundos, pelos bandidos. Aí me armei. Aí em 94 sofri um assalto, eu reagi ao assalto, mas me pegou 2 tiros. Fiquei 15 dias na PUC, lá com a perna praticamente podre, a bala transfixiou minha coxa esquerda. E aí eu fiquei com mais raiva ainda de bandido. Mais raiva ainda, aí eu me preparei mais ainda. Olha só o perigo que é quando a gente internaliza um pensamento contínuo. Porque, amados, todo pensamento, quando nós o alimentamos, ele cria um ninho na nossa mente. Nós somos, a Bíblia diz que assim como nós imaginamos na nossa alma quer dizer nossa mente, se nós pensamos e alimentamos um pensamento continuamente, não importa no que seja, a tendência é esse pensamento se transformar num hábito. E esse hábito vira uma rotina, e essa rotina vai moldar o teu caráter, tanto para o bem como para o mal. E a palavra de Deus aí ela vai te orientando. Aí eu descobri lá que eu sofria, né, em Oséias 4:6, sofria e era destruído porque eu não conhecia a Deus, eu não conhecia a palavra de Deus. Aí eu preciso parar então tudo e estudar essa palavra. E foi o que eu fiz em 96, 2 anos de depressão, quase fui pro suicídio. Cheguei a preparar tudo para me matar, porque eu não tinha mais esperança de achar uma resposta para o meu sofrimento. Foi quando Deus, aí depois que eu chorei umas 2 horas, né, totalmente decidido a me suicidar, aí o Espírito Santo teve misericórdia de mim e começou a me revelar quem ele era. Aí eu fui entendendo que a minha soberba, meu orgulho, minha vaidade, tudo isso impedia o agir de Deus, que tem um caráter, né?
Pai, Deus é o Criador dos céus e da terra, do universo inteiro. E ele tem um caráter, e o caráter de Deus nós conseguimos visualizar pelas atitudes que Jesus sempre teve nas suas relações pessoais, com a família, com os discípulos, com os amigos, com os irmãos, né? Que nem diz o Caio Fábio, eu aprendi a usar a pessoa do Senhor Jesus como uma chave hermenêutica, interpretativa, para mim poder, porque se você também meditar muito no Antigo Testamento, você vira judeu. E o judeu, a característica do judeu é não perdoar, é olho por olho, ou dente por dente. É só a Torá, né? Os judeus praticam só os 5 primeiros livros do Testamento e adoram só a Deus Pai. Só a Deus Pai. Não é errado você adorar só a Deus Pai, mas se você negar o Filho, você não tem acesso também ao Espírito Santo. Nem o Testemunha de Jeová não crê no Espírito Santo. Eles creem que o Espírito de Deus é só energia, é só um poder, mas só um poder. Uma lâmpada não tem personalidade, não tem caráter. Ao mesmo tempo, aí você pode pecar à vontade, porque você não vai, como é que você não entristece uma energia. E segundo a Bíblia, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é uma pessoa, tem um caráter, e ela também diz: não entristeçais o Espírito Santo. Aí nós entendemos que o pecado é andar em desobediência à palavra de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Só no você não crer em Deus, você automaticamente já tem um ídolo, que é você mesmo, ou é uma religião, ou é a sua família. E Jesus disse: aquele que amar mais seu pai e sua mãe, aquele que amar mais a sua vida que a mim, não é apto para o reino de Deus. Nicodemos também perguntou: como eu posso acessar o reino de Deus, Senhor? Eu sei que tu és um mestre, tu verdadeiramente és filho de Deus, porque ninguém pode. Jesus operou sinais, prodígios, maravilhas. Por quê? Porque ele renunciou. Ele renunciou. Ele foi profetizado por Isaías até os 30 anos. Ele estudou, meditou, mergulhou, e com 30 anos ele foi para a prova final. Ele foi para o deserto e jejuou por 40 dias. Eu creio que a água ele deve ter tomado, mas alimento sólido não. E foi tentado em 3 áreas: na vaidade, na luxúria, na comida, né? Na tentação a Deus. Com a própria palavra, Satanás tentou: te atira daqui que está escrito que a teu respeito o Pai dará ordens para que não tropece em pedra nenhuma. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então se prostra diante de mim que eu te dou a metade do mundo para ti. Ó, a corrupção. Ele diz: não, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e não prestarás culto. Então Jesus tinha essa plena consciência, que jamais poderia adorar coisa alguma, anjo nenhum. E Satanás é um anjo caído, mas tem inteligência. A própria Bíblia diz: não subestimeis as astutas ciladas do diabo. E principalmente agora, nos últimos tempos, que já está começando os sinais, né? Com essas doenças, com guerras, rumores de guerras. Satanás, ele se reveste. Eu mesmo tenho enfrentado aí em algumas congregações que a gente coopera, líderes religiosos que parece que são, né? No primeiro momento se aproximam, parece que querem ajudar, oram, falam línguas estranhas, mas a motivação que eles se aproximam de nós é para tomar conta do rebanho, é para fundar mais uma denominação evangélica
mais uma instituição que é filha da católica. Aí entra o estudo, né? Nós precisamos estudar. Precisamos entrar aí na Wikipédia ou ler livros aí e estudar sobre o Concílio de Nicéia. Porque até o ano 325 a igreja era a igreja primitiva, simples, humilde, poderosa, era escondida porque era perseguida pelo Império Romano. O Império Romano matava nós, jogava nós no Coliseu, nas arenas. Próprio Saulo foi enviado por Roma para a Judéia, lá para Israel, para dissipar o movimento cristão que estava começando, né? Paulo foi um discípulo, foi um vaso especialmente escolhido por Deus, mas não foi dos 12, foi logo em seguida. Mas Paulo chegou, Saulo, que era Saulo antes, chegou até conversar com Pedro em Jerusalém. Mas Saulo era, no início, antes dele se converter, ele era um perseguidor da igreja. Ele foi enviado pelo governo romano, que era uma máquina de guerra, né? O mundo inteiro conhecido naquela época foi dominado por esse exército, por essa cultura, por esse povo que era os romanos. E Saulo consentiu, matou e consentiu na morte de dezenas de cristãos, até que Deus, na estrada de Damasco, se manifestou a Saulo, está escrito, e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Duro para ti, Saulo, é recalcitrar os aguilhões. Então, há uns anos atrás, em 2018, eu perguntei para o falecido, saudoso bispo João Carlos, o que era aguilhão. Vou amarrar meu tênis aqui. O que era aguilhão? O pastor João me dizia: aguilhão, Nebras, é aquela lança com uma ponta de ferro aguda, tipo uma lança mesmo de ferro com uma ponte aguda, tipo uma flecha, que era usada pelos antigos para tocar junta de boi. Então o boiadeiro ia cutucando, né, na traseira dos bois, da junta de boi, para puxar a carreta. Uma motivação dolorida. Então, o Senhor diz: duro para ti, Saulo, né, recalcitrar os aguilhões. E resplandeceu o sol, ele ficou cego, o cavalo dele levantou, ele caiu no chão. Aí recolheram ele para uma casa, para uma cabana, ele ficou 3 dias cego e sem comer, em jejum. Até que Deus inspirou o profeta Ananias e disse a Ananias: Ananias, vai numa certa cabana, numa certa casa, e lá tem um certo homem, que ele é um vaso especialmente escolhido por mim para levar o meu evangelho, as minhas boas novas, o meu amor, a minha graça aos gentios, a outros povos longe de Israel. E foi o que aconteceu. Ananias ficou com medo. De início, não, mas ele é matador de cristão, ele vai me matar, Senhor. Não, vai na fé. Ananias ora, abençoa ele, que ele já está em outro espírito. Aí Deus retirou aquele espírito dele, convenceu ele, porque a palavra de Deus, amado, quando você tem um encontro genuíno, verdadeiro com o Espírito Santo, você é convencido que o pecado, quando nós estamos na carne, o homem gosta do pecado, porque é natural, faz parte, ele nasceu no pecado, né? Ele gosta, só que o pecado, ele te separa,
Nós somos seres morais. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e o espírito, que precisa ser vivificado com a luz do Espírito Santo. E por nós não termos o Espírito Santo, nós vivemos na prática do pecado. E por conseguinte, o pecado faz separação. Não tem como o Espírito Santo habitar num corpo que pratica o pecado, que anda em desobediência. A própria palavra de Deus diz: como andarão dois juntos se não tem acordo? Deus é santo, Deus é separado do pecado. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Ele mesmo fala: eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são pensamentos de paz, de amor, de bondade, de benignidade, de domínio próprio, de nos abençoar, de nos frutificar. É o que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E o meu Pai é o lavrador. E aquele que permanece em mim, este dá fruto. E o meu Pai vem, limpa a vara, poda a vara, para que dê mais fruto ainda, né? Para que a vara fique mais grossa e possa suportar um nível de frutificação maior ainda. Dói. A poda dói. A poda é o deserto. A poda é as provações, né? Mas o Senhor não tira da nossa frente, que nem ele disse para Paulo. Já era Paulo. Certa vez tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que é. Provavelmente era um discípulo incomodativo, emocional, carnal, que vivia cutucando Paulo. E por 3 vezes Paulo orou a Deus para que o livrasse, de repente, daquele discípulo chato, carnal. E o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, a graça, que é um favor dado gratuitamente por Deus, é que nos capacita muitas vezes a suportar os irmãos que ainda estão na carnalidade, no pecado. E sem o Espírito Santo, sem essa graça, é impossível. Porque a gente só acessa essa graça pela fé. E a palavra de Deus também diz que sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Porquanto é necessário que nós creiamos que Ele existe. Se eu creio que Deus existe, né, se eu tenho essa fé, certeza, eu preciso ter certeza, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso cantar a palavra, mergulhar na palavra e pedir para o Espírito que vivifique esta palavra em mim. Então, esta palavra é que vai consolidar a minha fé, a minha certeza que Ele é real, que Ele é bom e que Ele é galardoador. Quer dizer, Ele é o meu Pai que me ama e é o meu presenteador. Ele tem prazer em me presentear. Com o que, missionário Nebas? Com domínio próprio, com todas as características que Ele tem, Ele está imprimindo e vai imprimir em você. É o que está ali em Romanos 12. Grande conselho de Deus, usando o apóstolo Paulo. E ali diz: meus filhos amados, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo que jaz no maligno, mas buscai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês venham experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês.
Vocês vão se experimentar. Então é um processo. É um processo de descontaminação de um mundo que é hipócrita, o politicamente correto, que é hipócrita o sistema religioso evangélico que nasceu da Igreja Católica, como eu já falei. E a Igreja Católica, vamos só remontar um pouquinho, até o século XIII ela era a igreja primitiva, pura, com sinais de prodígios, sinais e maravilhas, até que o Império Romano, Constantino I, ouviu a voz de um assessor político chamado Lactâncio e soprou no ouvido dele. Na verdade foi o próprio Satanás, né? Vamos parar de matar eles, porque quanto mais nós matamos, mais multiplica, porque o sangue dos mártires impulsiona mais discípulos ainda, porque uma ideologia não se mata com espada, nem com fogo, né? Uma ideologia você só combate com outra ideologia. Você precisa cooptar, convencer as mentes humanas que a tua religião ou a tua ideologia é superior a outra ideologia. Isso é que Sun Tzu prega muito no livro Arte da Guerra. Então entrou a influência do pragmatismo da máquina de guerra de Roma com a influência dos gregos, né? Porque os romanos sempre adoravam o Deus Sol. Se você notar nas igrejas católicas, sempre há grandes vitrais para que o Sol entre. Então o Sol, até o domingo, se não me engano, é lunes, Sol, de adoração. Então eles misturaram o paganismo no seio da igreja, onde o Espírito Santo se retirou da igreja e virou uma religião. E os evangélicos vêm dessa igreja. Aboliram o culto de imagens, algumas vendas de indulgências, mas ainda ficou a centralidade do poder centrado do papado no pastor. Por isso as múltiplas e sucessivas divisões das igrejas evangélicas, porque ainda persiste esse espírito do imperador Constantino I, cada um querendo construir o seu próprio reino em benefício próprio. Amados, vamos ficando por aqui. Cheguei aqui, nem sei quantos minutos deu. Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco, mais de tarde, entraremos noutra live para falar um pouco sobre o Jetsu, ok? Um abraço, beijo no coração.